Olá, meus queridos, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos vocês. No vídeo de hoje eu quero falar sobre arrependimento e já quero começar o vídeo te dando um alerta, mulher. Se você não verificar arrependimento genuíno, verdadeiro no teu marido, não é hora de você voltar com ele. Homem, se você não identificar que a tua esposa está verdadeiramente arrependida de ter traído, de ter repudiado, de ter abandonado, então não volte com ela, para que você não tenha problemas lá na frente. Entenda. E aí nós vamos falar sobre arrependimento. E você precisa se arrepender. Se arrepender não porque houve consequências, mas se arrepender pelo fato errado em si. Aprenda que é preciso arrependimento seu e do lado do seu marido, seu e do lado da sua esposa. É preciso se arrepender. E o primeiro ponto sobre arrependimento que eu quero falar é justamente isso. Você não pode se arrepender só porque teve consequências e as consequências foram desastrosas. Por exemplo, você que antes não buscava o Senhor, você não pode se arrepender de não ter buscado o Senhor porque o teu casamento ruiu. Isso não é um verdadeiro arrependimento. Isso é um arrependimento por interesse. Você está tendo culpa nessa situação e agora você quer buscar a Deus para demonstrar para Deus que você agora o quer, mas para que Ele faça algo para você, para que Ele restaure o teu casamento, para que Ele cubra a tua vida de bênção. E isso é busca por interesse. Deixa eu explicar uma coisa para você. Olha só, a Bíblia lá em Mateus capítulo 27, versículo 3, vai dizer sobre a condição de Judas. Vai falar sobre a condição de Judas. Mateus 27, 3 vai dizer: então Judas, aquele mesmo que traíra, vendo que Jesus fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos. Olha só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Judas trouxe arrependido o pagamento que ele tinha recebido. Mas eu quero dar um foco aqui, querido, não só para a palavra arrependido, porque todo mundo olha a palavra arrependido e fala: nossa, Judas estava arrependido, Judas se arrependeu. Mas olha, por que ele se arrependeu? Ou por que há essa expressão de arrependimento? Então Judas, aquele mesmo que o traíra, vendo que Jesus foi condenado, ou seja, o arrependimento de Judas estava fixado na consequência que Jesus estava sofrendo. Se Jesus tivesse sofrido apenas um pedala-robinho lá dos sacerdotes e dos anciãos, Judas não teria se arrependido, porque Judas não estava preocupado com o ato que ele fez de ter traído Jesus. Ele estava preocupado que a atitude dele gerou um problema muito grande e ele não queria ser culpado por aquele problema. Ele não queria ser responsabilizado por aquele problema. Este é o negócio. O arrependimento dele não estava na traição, mas estava nas consequências. Esse é o primeiro ponto. Por isso eu digo para você, se teu marido está voltando para casa, alegando que ele causou problemas terríveis, a sua tristeza, a sua solidão, ou problemas com os filhos, mas ele não consegue enxergar que ele não deveria ter se separado de você, ter te repudiado, ter se divorciado e todas as outras coisas ruins que ele fez com você, traindo o compromisso dele com o casamento, traindo o compromisso dele com você, então isso não é um arrependimento, isso é não querer ser culpado, responsabilizado por algo de ruim que te aconteceu. Entenda, precisa haver arrependimento, e o arrependimento precisa ser consertado. Deixa eu explicar a questão de Judas aqui, o segundo ponto. Judas, ele diz se sentir arrependido, mas era conversa. Sabe por quê? Porque o que ele queria era se livrar da culpa. Então o que ele vai pegar e vai fazer? Ele vai se auto-justificar.
Ele diz: eu matei um inocente, né? Eu traí um inocente, então agora eu vou e me enforco, como se o sangue dele pudesse pagar, pudesse redimi-lo do erro que ele havia praticado. A gente precisa entender este ponto, porque este ponto é muito importante a respeito de arrependimento. Querido, quando você se arrepende, você procura resolver o problema. Teria como Judas tirar Jesus lá da condenação, livrá-lo da morte? Não, não teria. Esse é um problema que ele jamais conseguiria resolver, mas ele conseguiria facilmente chegar até Jesus e pedir perdão. Perdão por ele ter traído Jesus. Ele poderia consertar o ato que ele fez, mas ele não consertou o ato. Ele procurou se livrar da culpa, mas não consertou a traição. As consequências da traição, isso infelizmente ele não tinha como reverter, mas ele poderia consertar o ato inicial, a traição em si, e ele não fez isso. Ele preferiu se matar, procurando uma autojustificação, e isso não é possível. Portanto, eu quero dizer para você o seguinte: teu marido não pode chegar e apagar esses meses, anos que você ficou sozinha, solitária neste deserto. Ele não pode enxugar todas as lágrimas que os filhos derramaram durante este processo todo. Isso é impossível, não dá para voltar atrás. É um tempo que se perdeu, é uma história que foi, é um tempo dessa história que foi por água abaixo, e não tem como se voltar atrás. A gente precisa entender isso. Então, o que o marido vai fazer? O marido precisa voltar e consertar a atitude inicial. Ele precisa resolver a traição. Ele precisa resolver o abandono. Ele precisa resolver o repúdio. Ele precisa resolver o divórcio. É isso que ele precisa fazer. Isso vale para o marido que foi embora e para a esposa também, tá? Não estamos sendo sexista, machista aqui de jeito nenhum. Tá? Tem que ser resolvido, tanto o homem quanto a mulher que um dia cometeu um ato de traição, repúdio, abandono, separação, divórcio, tem que corrigir essa atitude. As consequências geradas da atitude tomada até o momento do retorno, infelizmente não tem como resolver. Não tem como resolver, mas tem como se ajeitar as coisas dali para frente. Consertar a traição, consertar o abandono, e então dali para frente, do conserto para frente, as coisas se tornarem diferentes. Agora, a gente precisa entender que se o homem ou se a mulher que abandonou não tem essa percepção e não aceita as consequências de toda a atitude que tomou, de todos os problemas que causou, então este não se arrependeu verdadeiramente. Ele não se arrependeu. O arrependimento, ele gera uma mudança de comportamento. É querer se resolver. É querer resolver os problemas. É querer resolver as dificuldades. É querer voltar ao início e consertar a atitude que foi feita errada. Embora as consequências não sejam possíveis destruí-las, né, eliminá-las, sofrerão as consequências, todos os envolvidos, né? Mas é preciso consertar a atitude lá no começo que esteve errado. E se maridos e esposas não estão dispostos a este conserto, não estão verdadeiramente arrependidos, ou demonstram um falso arrependimento, né? Um remorso travestido de arrependimento, então significa que não é o momento de você voltar, porque ele vai embora de novo, porque ela vai embora de novo, porque vai ter problema de novo, porque só tem conserto, querido, quando as pessoas admitem que erraram e buscam o conserto. Enquanto as pessoas não admitirem os seus erros, não admitirem as suas falhas, e não porque você ficou triste, mas porque de fato ele olha e fala: nossa, eu nunca deveria ter tomado essa atitude, eu nunca deveria ter agido assim, eu casei com você para ser para sempre, eu casei com você para ser até que a morte nos separe.
Esse precisa ser o entendimento, não aquele arrependimento, poxa vida, eu me arrependo porque olha só a situação toda que eu causei, olha os meus filhos como estão. Isso não é arrependimento, isso é culpa pelas circunstâncias da atitude errada. Agora, quando ele reconhece, eu casei para viver com você para o resto da minha vida, e eu falhei, eu pisei na bola, por isso eu quero consertar, eu quero fazer a coisa diferente, eu quero sim viver com você até que os meus dias se findem aqui na terra. Aí sim é arrependimento, aí sim é o começo de uma mudança que vai acontecer na tua vida. Mas não se engane, querido. Homens e mulheres que demonstram um suposto arrependimento por causa das circunstâncias e querendo resolver as circunstâncias e não o que causou as circunstâncias, querido, ele na verdade ele está querendo se livrar da culpa. Muitas vezes ele volta para casa por causa dos filhos, do sofrimento dos filhos. Muitas vezes ele volta para casa por pena da atitude que ele das consequências que a atitude dele causou na tua vida, ou na vida dele, ou na vida dela, né? Então não se engane, querido. É preciso haver um verdadeiro arrependimento, e o arrependimento ele tem raiz, ele tem começo e ele tem fim. As consequências, elas precisam ser tratadas de forma separada, a corrigir do ponto do conserto, e não simplesmente voltar para corrigir as consequências, sendo que o problema lá atrás nunca se é mencionado, nunca se é tratado, nunca se é resolvido e sequer houve um arrependimento de fato. Preste atenção no teu marido, preste atenção na tua esposa e não volte com qualquer sorrisinho que ele der para você, com qualquer afago que ela te der. Não é assim que funciona. Precisa ter calma, cautela, cuidado, prudência para que as coisas possam se encaixar. Que Deus abençoe na tua vida, que Deus te dê a paz e que você fique firme no nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau, gente.